lateral direito, Paulo Henrique está fora do jogo novamente. Vamos falar sobre isso. E olha, Verratti parece que vai para o banco logo mais. Vou pedir, antes de a gente começar a comentar essas notícias, pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, a opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vamos bater um papo aqui no domingo de manhã, né? Fazendo um esquenta do jogo de logo mais, Vasco e Corinthians em São Januário, às 16 horas, tá? Lembrando que a gente vai ter o pré-jogo às 14 horas e 45 minutos. A gente entra ao vivo com o nosso pré-jogo, falando de arbitragem, escalação, análise, o que a gente espera do jogo, classificação do Vasco na tabela, enfim, batendo um papo sobre o antes do jogo, o que a gente espera do jogo, o que pode acontecer, e depois da partida, 5 minutinhos depois de acabar o jogo, a gente entra com o nosso pós-jogo, com a análise da partida, a arbitragem e também sobre as notas dos jogadores, onde todo mundo participa. Dado o recado, vamos lá. Paulo Henrique novamente não vai para o jogo. O lateral direito do Vasco não vai para o jogo. Foi alegado dessa vez que ele está com dores na coxa, dores musculares. E aí está sendo poupado para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Botafogo. Bem, é estranho, é esquisito, porque nesses últimos dias o Paulo Henrique vem jogando muito bem, desde a vitória com o Santos, né? Depois do jogo do Vasco goleou o Santos, que o Paulo Henrique teve uma excelente participação, uma excelente exibição. O Paulo Henrique, olha tanta coisa que aconteceu com o Paulo Henrique em uma semana. Paulo Henrique entrou na lista de pré-convocados do Carlos Ancelotti. O Vasco diz que recusou uma proposta do Cincinnati, dos Estados Unidos, de 3 milhões de dólares pelo Paulo Henrique, que daria 18 milhões de reais. E olha, não tem mais nada lá nos Estados Unidos, já está fechada a janela de lá. A janela dos Estados Unidos fechou, não pode vender nenhum jogador lá dos Estados Unidos, está fechada a janela. Mas o Cincinnati fez uma proposta para o Paulo Henrique, o Vasco recusou. O Cincinnati até comprou um outro lateral. E tudo nessa semana. E também o Paulo Henrique chegou para o jogo, viajou para o jogo Juventude, e horas antes da partida teve um piriri, um problema aí estomacal, e não foi para o jogo contra o Juventude, que o Vasco acabou perdendo de 2-0. E hoje estava treinando, estava bem, e aí sentiu dores musculares, resolveu não levar ele para o jogo. Olha, pode ser que seja coincidência, mas que está esquisito, está esquisito. Tá com cheirinho de jogador que já está vendido, já está prometido, falta detalhes para acertar. E como ainda não acertou, não querem botar o cara para o cara não se machucar. De qualquer maneira, é muito estranho o que está acontecendo com o Paulo Henrique. Vamos ver se não é nada demais, se realmente foi dor muscular, foi piriri, coincidência, 2 problemas seguidos. E espero que seja isso. A gente não perca o nosso lateral direito, que hoje é o melhor jogador para o Vasco que nós temos, né? É o melhor jogador para a posição. Vai jogar com o Puma Rodrigues. Eu espero que o Paulo Ricardo, o Paulinho da base, esteja no banco, né? Para compor aí, se você precisar de mais um lateral. Já que na lateral esquerda a gente não tem ninguém que confie. Parece que o Leandrinho foi relacionado. O Vasco não divulgou a lista de relacionados ainda, oficial. Mas nós sabemos é que o Léo Jacó voltou para sub-20, porque o Léo Jacó jogou ontem contra o Botafogo. E o GB e o Estrela estão relacionados para o jogo. E agora o Leandrinho também está relacionado. Agora, se vai para o banco, se vai para o jogo, se não vai, a gente não sabe disso. Outra notícia aí é que os jornalistas estão cravando que o Verratti vai ficar no banco de reserva para o David. Se isso acontecer, provável time do Vasco deve ser Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, é isso mesmo, Lucas Freitas e Piton. Jair, que volta ao time depois da suspensão, Tietê, Ryan, Coutinho e Nuno Moreira e David. É aquele ataque que ficou flutuando contra o Santos, que fez um futebol bonito, que deu tudo certo. Vamos ver se a gente consegue repetir aquela exibição, não de 6-0, mas se repetir uma exibição, ganhar de 2, 3-1, será um resultado bons para o Vasco sair novamente desse sufoco que entrou na zona do rebaixamento, vai estar próximo aí da zona do rebaixamento novamente. Vamos ver se a gente consegue sair disso aí, ficar remando para ver se sai dessa situação. Tá falado? Então é isso, tá falado, te espero no pré-jogo às 14 horas e 45 minutos aqui no canal ao vivo, pra gente bater um papo mais sobre esse Vasco aí que vai a campo, a confirmar a escalação oficial. Enfim, a gente se encontra daqui a pouco na live de pré-jogo para Vasco da Gama e Corinthians, jogo que vai passar na Globo e no Premier, televisão aberta para o Rio de Janeiro. Fique com Deus, um grande abraço, até o pré-jogo, fui, tchau!